Salut, ça va? Bienvenue a ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Aujourd'hui, nous allons étudier le verbe du deuxième groupe. Vou repetir mais devagar. Aujourd'hui, hoje, nous allons, nós vamos, étudier, estudar, le verbe du deuxième groupe. Os verbos do segundo grupo. Como eu falei nas outras aulas, a gente viu os verbos, nós temos 3 grupos de verbos. O primeiro grupo são os verbos regulares que terminam em ER. São logo os primeiros verbos que a gente vê, a conjugação. Eles são verbos simples de conjugar. A gente tem os verbos, a gente viu depois os verbos do terceiro grupo, alguns, né, os mais usados, porque esses verbos do terceiro grupo são verbos irregulares, e aí, como eles são irregulares, a gente tem que meio que decorar as terminações, né? Mas eu também falei que tem os verbos do segundo grupo, que também são verbos regulares, iguais ao do primeiro, né? A gente aprende no final, porque eles são um pouquinho mais difíceis, né? Mas também não é nada muito difícil não. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever se você não é inscrito, dar o like, comentar, qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo. Antes de a gente começar a ver os verbos mesmo, eu queria chamar a atenção para o título que eu coloquei aqui, para duas coisas bastante importantes. A gente vai ver com mais calma, mas já é legal a gente ficar sabendo. Primeiro, esse du aqui. Esse du é quando eu tenho a junção da preposição de e do artigo masculino singular le. Quando eu tenho essas duas coisas juntas no francês, elas se juntam e formam uma palavra só, du. Em português acontece a mesma coisa, a gente tem a preposição de, o artigo o, e quando a gente junta fica do. No francês vai acontecer o mesmo processo, de com le vai virar du. E outra coisa que eu quero chamar a atenção também é para esse 2 com esse número, essa letra E aqui em cima. Então, o número 2 com a letra E aqui em cima é uma representação de um número ordinal. Igual em português, a gente colocaria o 2 com um O, né, representando segundo, né, como uma classificação de um número ordinal. Né? Primeiro, segundo, terceiro, a gente coloca o número com um O em cima. Em francês vai ser a letra E. Por quê? Porque a formação do ordinal em francês é com esse sufixo IM. Então, se o número normal, né, cardinal, é o número 2, é 2, o ordinal desse número eu acrescento IM, deuxième. Então, deuxième, segundo. Por isso que tem a letra E, né? É esse E aqui do final. E coloca em cima do número, aí vira o número ordinal. Deuxième. Já escrevi aqui os nossos pronomes pessoais, os pronomes sujeito, né, que conjugam o verbo. Antes de a gente começar a ver esses verbos, é importante deixar claro, os verbos do segundo grupo, todos eles terminam em IR, mas isso não quer dizer que todos os verbos que terminam em IR são do segundo grupo. Isso é mentira. A gente vai ver mais tarde a conjugação do verbo venir, por exemplo, é o verbo vir, é um verbo que termina em IR, mas ele é do terceiro grupo, é um verbo irregular. Né? Então, nem todos os verbos que terminam em IR são do segundo grupo, mas todos aqueles verbos que são do segundo grupo terminam em IR. Como é que eu sei diferenciar se um verbo é do segundo grupo ou do terceiro grupo? A chave para a gente saber diferenciar está aqui na conjugação do nu, a primeira pessoa do plural. A gente vai ver isso com mais calma. Tá? Então, o primeiro verbo que a gente vai ver hoje do segundo grupo, a gente vai ver a conjugação dele, é o verbo finir. Verbo finir é o verbo acabar, terminar. Uma coisa interessante a gente reparar em questão de pronúncia é que os verbos que terminam em ER, como por exemplo, o verbo aimer, é o verbo amar,
Esses verbos, a letra R é muda. Aimer. Verbo aimer. Repara, eu não falo R. Aimer. Mas o fato dele terminar em R faz a vogal E ter som. Que a gente já sabe que a vogal E no francês é uma vogal fraca. Ela não tem som se ela vier sem acento. Mas no caso dos verbos no infinitivo, como eles terminam em R, essa vogal E passa a ter som. Então, aimer. Os verbos que terminam em IR, a vogal E, a consoante R passa a ter som. Então, finir. Reparou a diferença? Aimer, sem som no R. Finir, com som no R. Então, o verbo finir, verbo terminar, acabar, ele vai ser um verbo do segundo grupo. Mas a gente conjuga esse verbo. Tá? Os verbos do segundo grupo são verbos regulares, como eu falei. Tá? Então, quer dizer que todos os verbos do segundo grupo vão seguir a mesma conjugação. Beleza? O que é um facilitador para a gente. Da primeira pessoa do singular, lembrando que a gente está conjugando tudo no presente do indicativo. Até agora a gente só aprendeu o presente, nem muda o tempo verbal. Então tudo é no presente do indicativo. Da primeira pessoa do singular, je finis. Então repara, como ele é um verbo regular, a gente conjuga ele pegando a raiz do verbo. Raiz do verbo é tudo aquilo que está no verbo quando eu tiro a terminação. Então a terminação desse verbo é IR. Então se eu tiro o IR, o que sobra é a raiz do verbo. Então a raiz do verbo, do finir, é FIN. Essa raiz ela vai se repetir em todas as pessoas, porque ele é um verbo regular. E depois da raiz eu coloco as terminações verbais de cada pessoa. Cada pessoa vai ter uma terminação verbal. Então, a primeira pessoa do singular, terminação verbal, IS. Então, je finis. Eu termino, eu acabo. Je finis. Segunda pessoa do singular, tu finis. Igual a primeira pessoa. Igualzinho, escreve igual. Je finis, tu finis. Tu terminas, tu acabas. Ou você termina, você acaba. Terceira pessoa do singular. Il, elle, on. Fini. Repara, a terminação agora é diferente. É IT. Mas a pronúncia é a mesma. Fini. Então, a pronúncia das três pessoas do singular é fini. A diferença está na hora de escrever. Primeira e segunda pessoa se escrevem com S, terceira pessoa se escreve com T. Mas fala tudo fini. Aí vem o plural, né? As pessoas do plural. Primeira pessoa do plural, nous. Finissons. Finissons. Terminação e som. Finissons. E como eu falei, a primeira pessoa do plural é ela que vai nos dizer se o verbo é do segundo grupo ou não. Todos os verbos do segundo grupo, a primeira pessoa do plural vai ter essa terminação, e som. Isso não vai acontecer no terceiro grupo. Então, uma forma da gente diferenciar, saber se o verbo é do segundo grupo, é vendo a conjugação desse verbo. Na primeira pessoa do plural, nous, se terminar em i som, então é um verbo do segundo grupo. Então, nous finissons. Segunda pessoa do plural, vous. Finissez. Terminação IC. Vous finissez. E terceira pessoa do plural, il, elle. Finissent. Finissent. Lembra, essa terminação ENT, ela é muda. Essa terminação de verbos, né, é muda. Então a gente para de falar, né, o som para na consoante que vem antes. Nesse caso, a consoante S. Então, finis. Então, essa é a conjugação dos verbos do segundo grupo. Todos os verbos que são do segundo grupo vão ter a mesma conjugação. Tá? Então vamos repetir. Verbo finir. Je
finis, tu finis, il finit, elle finit, on finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Vamos ver mais um verbo só para a gente fixar bem essa conjugação. Então, mais um verbo para a gente ver a conjugação, verbo choisir, verbo escolher. Tá? Ele também é um verbo do segundo grupo. Então, as terminações são as mesmas lá do verbo finir. Primeira pessoa do singular, je choisis. Então, repara, a raiz a gente repete e acrescenta a terminação. Je choisis. Segunda pessoa, tu choisis. Lembra? Segunda pessoa igual à primeira. Je choisis, tu choisis. Terceira pessoa, il choisit. Se pronuncia igual, tá? Mas escreve com T. Então, il choisit, elle choisit, on choisit. Primeira pessoa do plural, nous. Choisissons. Tá? Essa terminação que representa os verbos do segundo grupo. Então, nous choisissons. Nós escolhemos. Segunda pessoa do plural, vous. Choisissez. Vous choisissez. E terceira pessoa do plural, il, elle. Choisissent. Eles escolhem, elas escolhem. Tá? O verbo choisir, outro exemplo de verbo do segundo grupo. Então vamos repetir. Je choisis, tu choisis, il choisit, elle choisit, on choisit. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent, elles choisissent. Outro verbo do segundo grupo, verbo agir, que é o verbo agir, igual ao português, atuar. Ele também é o verbo do segundo grupo e ele começa com vogal, então a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, né? Então, por exemplo, a primeira pessoa do singular, o pronome je já não é mais je, já vira um J, um apóstrofo. A primeira pessoa do singular, j'agis, j'agis, eu ajo, eu atuo, j'agis. Segunda pessoa do singular, tu agis, tu ages. Terceira pessoa do singular, il, elle, on agit, com T, né? E repara, na hora de falar, a gente junta com a vogal. Il agit, elle agit, on agit. Tá? Francês junta consoante com a vogal da palavra que vem depois. Primeira pessoa do plural. Agissons, nous agissons. Então a gente também junta o S com A, som de Z. Nous agissons, nós agimos. Segunda pessoa do plural, vous. Agissez, vous agissez. Terceira pessoa do plural, agissent, ils agissent, elles agissent. A gente junta o som. Então, verbo agir, verbo do segundo grupo. Cuidado, existe também a forma do verbo agir como um verbo pronominal. S'agir. Também vai ser um verbo do segundo grupo, mas esse verbo s'agir é um verbo impessoal. Isso quer dizer o quê? Ele não se conjuga em todas as pessoas. A gente só vai conjugar o verbo s'agir na terceira pessoa do singular. E é uma expressão em francês
il s'agit de, que em português equivale a trata-se de. Quando você quer expor algum assunto, você vai dizer, trata-se de tal coisa. Em francês, essa expressão, il s'agit de, trata-se de. Então, o verbo s'agir, a gente só vai ter conjugação na terceira pessoa do singular. Il s'agit. Mas ele continua sendo o verbo do segundo grupo. A terminação igual. E quando ele não é um verbo pronominal, o verbo agir, aí ele é um verbo normal, intransitivo, quer dizer agir ou atuar. Tá? Então, repetindo, conjugação, verbo agir, j'agis, tu agis, il agit, elle agit, on agit. Nous agissons, vous agissez, ils agissent, elles agissent. E para terminar, o último verbo que a gente vai ver hoje, verbo air. É um verbo que a gente tem que ter muito cuidado por duas razões. Primeiro, é um verbo que começa com H, mas esse H não é aquele H mudo, é um H aspirado. Então esse H vai se comportar como uma consoante. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa está aqui, nessa trema em cima do I. Em francês, quando a gente tem a vogal A com a vogal I, tem o som de E. Às vezes tem o som de E. Né? Mas é um som só. Quando eu tenho o trema em cima do I, isso indica que eu vou separar o som. AI. Então, por isso que é o verbo air. Tá? Verbo odiar. Esse verbo, que tem essa trema não vai se repetir em todas as pessoas da conjugação. Mais especificamente, as pessoas do singular, eu não vou ter a trema. Então, por exemplo, primeira pessoa do singular, je. A terminação é essa. Eu tiro a terminação do verbo, sobra a raiz, então a raiz eu repito, eu adiciono a terminação da pessoa, né? Eu estou me referindo, no caso, primeira pessoa do singular. Mas aqui, ó, a trema não vai vir, não vai ter trema. Então eu falo é. O verbo é air, eu separo o som do A e do I, air, por causa do trema, mas a conjugação na primeira pessoa do singular é. Aí o AI vai ter som de E. Então, je é. E esse H, de novo, H aspirado. Então se comporta como uma consoante. O pronome je permanece igual. Je é. Eu odeio. Je é. Segunda pessoa também não vai ter o trema. Vai ser tu é. Tu odeias. Segunda pessoa também não vai ter o trema. Vai ser é. Il é. Elle é. On é. Repara, esse H aqui é um H aspirado, se comporta como uma consoante. Então, eu não vou ter a ligação dessa consoante com o H, como aconteceria se fosse um H mudo. Então, eu falo on é, eu separo. Il é, elle é, on é, eu não junto. Agora, no plural, aí eu vou ter o retorno da trema. Então, primeira pessoa do plural, nous. Aí, som. Aí eu vou ter o retorno da trema e eu separo o som do A e do I. Nous, aí, som. E de novo, esse H é um H aspirado. Então, eu não tenho aqui a junção do S com H. Então, eu falo nous, aí, som. Segunda pessoa do plural, vous. Aí, se. Vous, aí, se. O trema também volta aqui para a segunda pessoa do plural. Em terceira pessoa do plural, il, elle. Ais. Também vai ter o trema aqui na terceira pessoa do plural. Então, repetindo esse verbo air, que é um verbo um pouco confuso, é um verbo do segundo grupo, termina em IR. Eu tenho que ter cuidado com duas coisas. Primeiro, o H dele é um H aspirado.
Então vai se comportar uma consoante. E segundo, esse I com trema indica eu separo o som do A e do I. Então, AI. Quando eu não tenho trema, esse som fica uma coisa só. É. Isso vai acontecer nas pessoas do singular, eu não vou ter o trema. E nas pessoas do plural, eu volto a ter o trema lá do verbo do infinitivo. Então, repetindo o verbo haïr, verbo odiar, je é, tu é, il é, elle é, on é. Nous haïssons, repare, já mudou a pronúncia e voltou o trema. Nous haïssons, vous haïssez, il haïsse, elle haïsse. E para terminar o vídeo de hoje, uma lista aqui pequena, mais 4 verbos que são do segundo grupo para vocês treinarem a conjugação. Todos eles vão ter a mesma forma de conjugar, que são verbos regulares. Então tem aqui o verbo grandir, que é o verbo crescer, verbo subir, tá? Que não é subir, tá? O verbo subir é aguentar, suportar, é um falso cognato que a gente fala. São palavras que parecem com a nossa língua materna, mas que não têm o mesmo significado. Como é aqui? Subir não é subir. Aguentar, suportar. Né? Accomplir, que é o verbo cumprir. E saisir, que é o verbo agarrar, segurar. Todos esses verbos são do segundo grupo, em R. Então vão ter a mesma forma de conjugar. Tem outros verbos, tem um monte. Na internet você acha uma lista com vários verbos do segundo grupo. Se você quiser pegar e conjugar esses verbos, você pode fazer. Uma forma de você exercitar. Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Então se você chegou aqui no canal agora, se inscreve, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo, tá bom? Então vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.